O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui neste Evangelho, na sequência do Evangelho do domingo passado. Quem participou da missa do domingo passado certamente se lembra que Jesus leva os discípulos a uma região e lá pergunta: quem dizeis o povo que eu sou? E depois pergunta: para vós, quem eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: olha, é graças ao Pai que está no céu que você deu esta resposta, e por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pois bem, a mesma pedra que Jesus irá e edificou a sua igreja, hoje Jesus Cristo o chama de pedra de tropeço. Por quê, meus irmãos? Veja bem, se de um lado Pedro teve a graça, a abertura no peito para entender quem era Jesus, talvez ele ainda não deixou que este entendimento sobre Jesus caísse na sua vida. E muitos de nós também acontece isso. Quem aqui que está aqui, graças a Deus, todos nós, perguntando também a mesma pergunta do domingo passado, responderia: Jesus é o meu Salvador, Jesus é a razão da minha vida, quem sou eu sem Jesus? E nós temos respostas desse nível. Mas talvez isso não entrou no nosso coração de uma forma tal para mudar a nossa maneira de pensar, para mudar a nossa forma de agir com relação às coisas de Deus. Queridos irmãos, o que Pedro tem aqui é algo muito natural de todos nós, que é um processo que ele vai precisar percorrer para, de fato, entendendo que Jesus é o meu Salvador, que eu coloque isso em prática. E é justamente isso que Jesus está aqui danando com ele: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Meus irmãos, nós podemos estar na igreja, vir para a igreja, a gente comunga, a gente, com a graça de Deus, a gente confessa também, a gente ajuda na igreja, a gente pode até estar na pastoral, ajudar aqui, ajudar acolá, mas muitas vezes o nosso pensamento não é o pensamento de Deus, mas sim o pensamento dos homens. Ou seja, muitas vezes estamos fazendo tudo isso, mas o pensamento é um pensamento mundano. Ou seja, diante de certas decisões, quando a coisa apertar, eu sempre vou preferir aquilo que é mais fácil para mim.
Eu sempre vou escolher aquilo que não me atrapalha na minha folga, no meu comodismo. Quando um compromisso com Deus me aperta, eu vou até arrumar desculpa e dizer: não, mas Deus não vai me importar de eu faltar a escola bíblica no sábado para eu ir na queima do alho. O que tem? Não pensas as coisas de Deus, mas pensas as coisas dos homens. Meus irmãos, corremos esse risco de relaxar, de acomodar, de achar que tudo está certo, de entrar na onda do mundo, dos modismos, das ideologias, das ideias tortas. E apesar de reconhecer: Jesus, tu és o meu Senhor, gosto demais do Senhor, mas na prática, quando eu tenho que decidir, quando existe uma decisão para eu fazer, missa ou outra coisa, escola bíblica ou outra coisa, confessar-me ou outra coisa, ajudar na pastoral ou outra coisa, se eu não tenho um coração convertido, eu vou preferir a outra coisa, porque nós não pensamos as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Amados, vejam o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, lá na segunda leitura. Ele diz assim, a partir do versículo 2. Olha só o que ele está nos chamando a atenção. Ele diz: não vos conformeis com o mundo. O mundo, meus irmãos, aqui não é o planeta, né, no sentido da terra, as arvrinhas, os bichinhos, a aguinha, não. O mundo é toda a ideia que vai contra o evangelho, toda a minha vontade de ficar acomodado e não abraçar o evangelho, e toda a luta que se tem contra o evangelho de Jesus. Tudo isso. E Paulo está falando: não vos conformeis. Conformar vem da palavra forma, né? Então, por exemplo, você pega uma água que tem a forma líquida, e então você coloca ela na forma e põe lá no freezer. Qual é a forma que ela vai ter? Da forminha. Ela se conformou à forma. Você está fazendo um bolo, põe aquela massa líquida, aquela coisa lá, dentro de uma forma. Aquela massa se conforma à forma e tem a forma da forma, quadrada, redonda, triangular. Paulo está falando: não vos conformeis com o mundo. Cuidado, porque o mundo, todas as ideias, tudo isso que vai contra o evangelho, castidade, fidelidade, amor, o amor sacrificial pelo outro, meditação na palavra, confissão dos meus pecados, a conversão, ajudar as pessoas que precisam, que mais? Estender a mão ao necessitado, vivenciar a minha vida de igreja. Tudo isso eu posso ir ficando alheio se eu vou pegando a forma do mundo. Daí eu acho que uma faltazinha na missa não tem problema. Eu acho que uma faltazinha na escola bíblica, eu estou falando da escola bíblica porque aconteceu ontem, foi linda, quem não participou perdeu. Eu acho que uma faltazinha na escola bíblica não tem problema. Eu acho que eu faltar o meu compromisso com o coral, eu faltar o meu compromisso com as fotos na Pascom, eu acho que nada disso tem problema. Eu começo a achar que missa e culto é a mesma coisa, padre e pastor é a mesma coisa, tudo está num balaio só, tudo tanto faz, é do mesmo jeito. O que tem? Isto é a forma do mundo que está entrando no teu coração. O seu coração está sendo formado pelo mundo, e se a gente não tomar cuidado, vamos entrar nesta forma. Mas vejam, meus irmãos, seguindo a leitura: mas transformai-vos, versículo 2 ainda, mas transformai-vos, né? Transforma, ou seja, tomar outra forma. Tá vendo a palavra forma voltando aqui? Renovando a vossa maneira de pensar. Vamos voltar no evangelho. Vai para longe, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Volta para a segunda leitura: transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar. Por quê, meus irmãos? Olha, uma coisa que é muito difícil, e eu vou dar o exemplo da vida de vocês, depois eu vou trazer para a minha função de padre. Lá na casa de vocês estão educando seus filhos. Você fala: olha, não faz isso está errado, você tem que fazer a tarefa de casa, não pode pegar o objeto do coleguinha, você não pode teimar com a mamãe e com o papai, você tem que ter respeito com o seu avô, você tem que dobrar a sua coberta, você tem que isso.
Enquanto o seu filho não muda a maneira de pensar, ele vai fazer? Depois que ele quebra a cara, depois que ele se estrepa no mundo, desculpa usar essa palavra feia, horrorosa, não usa também. Ele, aí sim, talvez, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão. Agora, vamos trazer aqui pro padre. O padre tá falando essas coisas toda missa, né? Gente, escola bíblica de novo. Escola bíblica, missa, confissão, terço. Respeitem uns aos outros. Se é solteiro, viva na castidade. Casado, sejam casos uns outros. Respeita. Não fala dos outros. Não levanta o falso testemunho. Não pega o que não é seu. Ama a Deus acima de todas as coisas. Mas o que está aí na cabeça de vocês? Padre exagerado, não precisa de estudo. Se fosse casado, ele ia ver. Ele que não sabe o que eu passo. Por que você está falando isso? O que ele tem a ver com a minha vida que está falando essas coisas? A maneira de pensar não permite, muitas vezes, que a palavra caia no teu coração. Continua transformando, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Olha só, quantas vezes nós julgamos Deus e o outro de forma errada. Quantas vezes nós julgamos aquilo que me apetece, aquilo que me agrada como melhor. Vamos continuar a leitura. Para que possais distinguir, fazer discernimento, meu irmão, nem tudo é certo, cuidado, não é porque os outros estão fazendo que é para você, abre os olhos, nem tudo te convém, vamos seguir. O que é para distinguir o que, gente, que está aí no versículo 2? O que é da vontade de Deus. Não está falando que o que é da vontade do João, da Maria, do Pedro. Não, é a vontade de Deus. Isto é, o que é bom, o que lhe agrada. Qual que é o nosso ponto de discernimento? Nosso ponto de julgamento? Para nós, então, discernirmos o que é certo e o que é errado. É o que o colega vai pensar? É o que o amigo do trabalho vai pensar? É o que o fulano vai dizer lá na academia, lá na escola, lá no trabalho? Não, mas é o que é bom, o que lhe agrada, o que lhe é perfeito. Deus é o nosso ponto de discernimento. Vamos voltar para o Evangelho, onde o Senhor diz no versículo 24: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, se alguém pensa em me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Se você quer viver no seu mundinho, tá bom, meu irmão, vai, mas você vai perder a eternidade. Ou seja, não, na verdade você vai ter a eternidade no inferno, tranquilo, você que sabe. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la, vai encontrar o céu. Ah, padre, mas isso, o senhor está muito radical, muito radical. Eu não acredito nisso. Olha o modo de pensar, né? Que muita gente está pensando aí, talvez. Vamos então para o versículo 27, porque, como eu costumo dizer, se a palavra de Deus não te convencer, eu não vou tentar mais. Olha lá, versículo 27. Versículo 27 do Evangelho. Porque o Filho do Homem virá na sua glória. Ele virá, gente. Na glória do seu Pai, com seus anjos. E então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Meu irmão, como é que está sendo a sua conduta? Como é que está sendo a sua proximidade com o Senhor? Como é que está sendo a sua luta para pregar a palavra, para viver a palavra? A palavra não é fácil de ser vivida. E aqui eu vou para a primeira leitura, para a gente olhar que às vezes nós pregamos, né? Eu prego isso aqui. Às vezes você que é pai, você que é mãe, está ensinando lá dentro da sua casa. Não é fácil, não é simples. Muitas coisas que nós precisamos dizer são pesadas, porque a palavra é pesada nesse sentido no primeiro momento, até que nós nos acostumemos, até que nós tomamos como ponto de julgamento a vontade de Deus, não o que o outro vai pensar. Olha o que o profeta Jeremias está falando, lá na primeira leitura. Pega ali no meio do versículo, vamos pegar o versículo 8 da primeira leitura. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades, a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha. Olha o que o profeta está falando. A palavra tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Ei, lá vem lá, ó, quadrado. Fica ensinando essas coisas, mas é bobo. Ninguém pensa isso.
Você tá doido? Ter mais de um filho? Vou dar pra igreja cuidar, ela fica pregando esse trem. A palavra tornou-se motivo de chacota para mim o dia inteiro. Disse comigo, versículo 9: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Chega, cansei, as pessoas não escutam, os meus filhos não escutam, o meu marido, a minha esposa não me escutam, o profeta está falando, eu estou cansado disso, meu irmão. É a dor que toda pessoa que quer ensinar e pregar e viver a palavra enfrenta. Mas o profeta continua. Eu acho essa leitura linda, gente. Pega e lê ela em casa. Senti então dentro de mim um fogo ardente. Não é possível sair disso, a penetrar meu corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Ou seja, e a sequência vai dizer: e o Senhor conseguiu vencer-me. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, os seus ensinamentos, possuem um preço a pagar, sim. O maior preço foi o de Jesus na cruz. Nós agora precisamos então renovar a nossa mentalidade. Não vos conformeis com este mundo. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Não é porque a televisão ensina que eu vou fazer. Não. Quem é o meu ponto de discernimento? É a vontade de Deus. É o que lhe agrada. É o que é isso que nós precisamos colocar no coração. E eu te peço carinhosamente: não vos conformeis com as coisas do mundo. Quando virem as decisões da vida, optem sempre por Deus, porque é Ele, no final das contas, que te sustenta, que te ama, que te cuida, que te protege, que te deu a vida. O coleguinha, o mundo, vai só te usar e te descartar. Muitas vezes nós somos papel higiênico, usa na necessidade, a gente fica sujo, fedido e é jogado fora. Deus não nos trata assim. O seu ensinamento tem um preço? Tem. Mas este preço nos dá a vida plena e a felicidade eterna. Que o Espírito Santo toque em nossos corações, para que nós possamos renovar a mentalidade, para que tudo que é lido, que é ensinado pelo próprio Deus, através da sua igreja, caia nos nossos corações. Corações duros, muitas vezes frágil, a maioria das vezes frágil, muitas vezes tem vontade de desistir, muitas vezes não tem nem vontade de escutar, mas que o Espírito Santo acalme o nosso peito para que nós possamos ouvir e tentar pôr em prática a palavra de Deus, porque é esta palavra que me dá vida, é esta palavra que me renova, é esta palavra que me dá forças para ir para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.